Então, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 17, do 1 ao 19, como primeira parte, né? É? Olha, que legal, hein? Que ele fala de mim, sabe? Especificadamente. Rapaz, deixa eu falar uma coisa. Só pra gente aqui, um negócio que a gente botou. Assim, vai não tem que mais falar, não. Você botou o slide aqui. Você não pode Ah, Chama, não tem problema, era só falar. Olha, eu te juro, mas não é porque você não tem uma didática boa, não. Eu acho que tem uma didática bem bacana. Você explica assim, mas aquele dia. Aí eu vou ter que falar, mãe, é porque você é meio perdido. Mas eu te juro, eu não entendi. Não tem problema não, tia. Sabe Até porque eu É que eu falei, de repente, porque se eu não ainda gostei você pegar aí um pouco. É. Eu entendi um pouco. Eu acho que a gente poderia pensar, né, se todo o grupo concordar, ali a gente fez uma visão panorâmica de tempo, mas assim, se todos concordarem, a gente poderia tentar comentar em um dia, olha só, comentar, né, os 66 livros, mas de forma para dar uma condição legal de... Porque às vezes a gente olha e tem livro que, assim, de repente botando num quadro branco e a gente, né, comentando um pouco, narrando, por exemplo, em que ano começa, em que ano termina aquele livro, contexto principal, né, eu acho que dá uma possibilidade melhor da senhora quando for abrir. Eu falei que ela estava falando que é dividido em Antigo, Novo Testamento, É. não tem essa Ele noção. já sabia, Entendi. porque ele entrou no carro e começou a Eu comecei. Entendi. Ó, sem problema, tio. Eu acho que a gente pode tirar um momento, assim, quando for esse, assim, a gente sente também, né? Quando for assim um momento pequeno, a gente pode ir para aquela salinha, no quadro branco, e a gente bem devagarzinho. Mas foi bem legal pra você. Não. Tia, olha, eu vou falar uma coisa. Mas responder porque você não tem mais situação, porque eu acho que você passa assim uma Não, entendi. Olha, eu vou, assim, comentar uma coisa que... Não é que eu vou dizer que eu tenha dificuldade, mas assim... Não sei se dificuldade é a palavra certa e tal, ou surpreendido. Por exemplo, agora acho que a gente vai fazer 2 anos aqui, mais ou menos, né? 2 anos que a gente está aqui, daqui a pouquinho, né? 1 ano e pouco, né? Normalmente 1 ano em cada lugar. Então, quando a gente estava no Recreio, na casa de um casal, a gente ficou 1 ano lá. E eu achei interessante a sua colocação, vou dar esse testemunho para fortalecer a sua fé. Olha que interessante, tudo bom? Boa noite. Olha que interessante. A gente foi 1 ano lá, a gente estava nessa época, se não me falha a memória, estudando o livro de um profeta do Antigo Testamento. E aí o rapaz, que era o proprietário da casa e tudo, ele era alguém assim que amava o Senhor e que gostava de estudar a Escritura e tal. Tudo bom, Rafa? E aí ele naquela busca, né, tudo bom? Ele naquela busca de tentar, ele falava assim: Rafa, eu não... Puxa vida, eu tento assim, eu anoto as coisas, mas eu me sinto um pouco perdido, né? Acabou aquele ano, depois a gente saiu do Recreio, não lembro se a gente foi para Barra ou para outro local, e depois de bastante tempo ele me ligou, e foi um testemunho que eu costumo contar assim para os irmãos, para edificação mesmo da fé. Ele falou: Rafael, a minha família, ele tinha um irmão que era envolvido, né, com feitiçaria e tal, centro e tudo. E aí quando o irmão dele pediu ajuda, a esposa estava numa situação muito difícil de enfermidade e tudo, eles falaram do Senhor Jesus, da obra do Senhor Jesus para eles creram. Essa tia, que eu chamo também de tia, né, que é muito amada, ela foi curada. Eles ficaram assim muito sedentos de querer conhecer Jesus, e eles marcaram assim um cultinho 1 vez por semana. Eles moravam em Santa Cruz, para eles poderem, né, ler a Bíblia com eles. E aí daí que foi o e-mail que ele falou: Rafael, é impressionante, porque durante todo aquele ano eu achei que eu não estava aprendendo nada, e agora o Espírito Santo traz tudo na minha mente, e vem as ideias, elas vêm, tudo aquilo, eu vou lembrando daqueles momentos, daquilo que foi falado, daquilo que foi dito, que alguém comentou, e eu estou transmitindo tudo isso para eles. Aí o filho dele também, né, veio a
a crer no Senhor e tal. E eles estavam super alegres porque eles estavam cuidando, né? Não só dos irmãos, mas assim, dos irmãos na fé agora, e alguns vizinhos também se aproximando, né? Então, quando ele contou aquilo, eu falei, puxa vida, a gente precisa crer mais na obra do Espírito Santo, né? Então, às vezes a gente vai estar aqui em comunhão, vai ouvir, alguém vai ler, vai contar um testemunho, não necessariamente aquilo vai entrar naquele momento, não necessariamente aquilo vai tocar a gente naquele momento. O que a gente precisa crer, né, é que, como foi falado, se o Senhor nos trouxe até aqui, que a gente naturalmente não estaria, acho que quando você começou eu tive essa mesma impressão, falei assim, cara, se o Senhor tirasse essa disposição do coração, não estaria aqui de jeito nenhum, não estaria, a gente não estaria mesmo, tipo sincero, né? É uma coisa que a gente é impulsionado mesmo, você vem, mas aí que é uma graça. Então, no momento certo, Ele vai trazer à nossa memória aquilo que foi compartilhado, que foi falado, que alguém leu, e vai servir de vida realmente para a gente. Então, assim, por que, né? Foi até bom, a gente começou a conversar e o pessoal foi chegando no tempo. Mas por que é bom, tia, assim, a senhora não trazer isso, tipo assim, como paz, tudo bom? Como, não estou entendendo isso, aquilo, não. Ficar em paz, né? E essa palavra está entrando, ela está na nossa vida, né? Vejo muito isso, a minha necessidade, ela está entrando na nossa vida, né? E ela está fazendo uma obra da qual a gente não tem o discernimento do que está acontecendo com a gente. É como a minha filha de 2 anos que cresce X centímetros por ano sem saber que cresce, sem saber que, né? Ela não tem noção de nada, ela só está viva. Então é muito importante a gente entender isso. A igreja primitiva ali no primeiro século, né? Ela não tinha Novo Testamento, ela não tinha uma organização, ela não sabia o que era um presbítero, ela não sabia o que era um diácono, ela não sabia o que era um dom de profecia, ela não sabia nada, mas ela estava viva. E como todo ser vivo, o que ela fazia? Ela gerava graça, ela gerava vida em outras pessoas. Então, assim, a organização é necessária numa medida muito pequena, o mais importante é estar vivo, né? E é o que a gente entende. Se o Senhor nos trouxe aqui, a gente está ouvindo a palavra, né? Vamos ouvir. Então a senhora não se preocupe nesse ponto, não que não se preocupe, mas assim, creia, melhor colocando e corrigindo a minha frase, que no momento certo, tudo isso o Senhor vai estar organizando no seu coração, né? Então a gente vai começar a ler agora, que pintou uma dúvida, a dúvida dela foi o tempo certinho para todo mundo chegar, né? A gente vai começar a ler João, capítulo 17, a gente pensou em ler até o versículo 19, para tentar fazer em 2 partes com calma, terminando num bom horário, né? Para todos. Então, assim, João capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. E agora sabem que tudo o que tu tens dado vem de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por isso que eu rogo pelo mundo, onde aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. 11. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um.
Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deixei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Os 19 primeiros. Bem, eu vou fazer só uma pequena leitura para tentar separar em blocos. Eu vou ler os primeiros 5 só para a gente ficar com essa releitura na cabeça. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bem? Então, assim, a gente tem sempre aquele propósito, né, amados, de não necessariamente seguir uma linha de pregação, mas uma linha de reflexão, já que a gente tem esse momento onde os irmãos também todos podemos falar, podemos tirar dúvida ou colocar inquietações do nosso coração, né, ou compartilhar experiências. A gente não tem a pretensão sincera de tentar esmiuçar o que foi lido aqui, né? É um texto, como o Rodrigão estava falando um pouquinho antes do pessoal chegar, é um texto muito rico, né? E a gente está lendo um momento aqui onde Deus está falando com Deus, né? Onde o Filho de Deus está falando com o Pai, né? Lembrando Deus como título. Então, Deus conversando com Deus, o Filho falando diretamente com o seu Pai, o seu Pai respondendo diretamente ao seu Filho, né? Então, o nível de intimidade, de unidade, a conversa passa por aspectos dos quais a gente não conhece e alguns o Senhor deseja revelar, e outros aspectos dos quais a gente nunca vai entender, porque se refere a uma relação entre eles dois, aquilo que toca o propósito do Senhor em relação à nossa vida, amém, a gente percebe, né? Mas a gente percebe uma conversa de muita intimidade, e de momentos em que eles citam ou conversam que, por exemplo, são anteriores ao princípio da eternidade. Então, assim, o que a gente talvez busque refletir é conhecer um pouquinho o coração, né? O único coração, né? Eles são um de fato, então existe uma vontade, um coração, existe uma mente. Eu acho que isso é um aspecto bom para a gente refletir, né? E dentro desse aspecto é importante a gente entender a função, né, de cada um deles, assim, a função nesse momento que a palavra está explicando do Filho de Deus, no caso do Senhor Jesus Cristo, no versículo 2, quando diz que o Pai deu a ele autoridade sobre toda a humanidade. Então, Jesus Cristo recebeu a autoridade sobre toda a humanidade para conceder a vida eterna. Então, ninguém mais, nenhum outro ser, criatura que já existiu ou que venha a existir,
seja ela de que desígnio for, seja ela que entidade espiritual for, seja ela em que aspecto ela se encontra, se não caído ou caído, falando já de espíritos que se dizem como de luz e não o são, seja a natureza que for, o único que tem autoridade para conceder vida eterna é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui é um ponto assim que eu creio importantíssimo, né? E que às vezes a gente percebe muitas pessoas sendo ludibriadas ou enganadas, né? Talvez por essa pequena falta de compreensão. Não, porque aqui e ali, porque isso aqui, porque eu vou ganhar esse aspecto, isso aqui me prometeu isso aquilo ali me prometeu isso e tal. Eu costumo muito, algumas vezes assim, não sou muito de compartilhar, mas costumo contar um pouquinho a experiência da minha família, assim, né? A avó da minha avó era a senhora de engenho, então era uma pessoa muito má, né? Diz a árvore genealógica das pessoas mais idosas que quando ela ia na senzala, os negros se mijavam de medo dela, né? Então imagina o quanto essa pessoa foi ruim, né? E depois isso veio em toda a família. A mãe da minha mãe a mãe da minha avó só conhecia isso, e a minha avó também serviu 70 anos a Satanás, cativa. Meu avô também, né? Durante as madrugadas sempre trabalhou muito com entidades muito pesadas, e quando, por graça e misericórdia, o Senhor se desejou se revelar à minha mãe, né? Assim, se fazer conhecido a ela narra, conta, eu apenas sei porque eu tinha só 2 aninhos de idade, mas ela conta que naquele dia que ela ouviu falar do Senhor Jesus, no coração dela, ela decidiu assim: eu vou servir a Jesus. E ela falou que voltando para casa, deitou do lado assim, na cama, meu pai estava dentro do banheiro, eu estava no berço, e apareceu a entidade que sempre trabalhava com ela, né? E inclusive ela se projetou um pouco em função até disso, né? Porque brincava na escola, aquela coisa toda na faculdade, por saber onde a pessoa estava, aquelas coisas todas, né? Como a gente sabe, essa habilidade de Satanás de conhecer o passado, né? E aí essa entidade apareceu e falou assim para ela: você acha que eu vou deixar você passar para o outro lado? Tão fácil assim? E aí ela falou assim: mas não entendo, eu ando com você há 30 anos e você nunca me falou que tinha um outro lado. E aí o espírito maligno falou assim, parou, né? A entidade, ela via e conversava, e aí ela falou assim: pois bem, hoje eu conheci a Jesus Cristo de Nazaré e eu decidi servir a Ele. E na hora a entidade falou: eu não posso realmente te tocar mais, mas eu posso tocar o teu filho. Minha mãe conta que nessa hora eu dei um grito muito angustiante dentro do berço. Meu pai estava ligado dentro do banheiro no que estava acontecendo, correu, atravessou o quarto e pôs as mãos sobre mim e orou. A partir daquele momento ela queimou todas as roupas que ela tinha, todos os tipos de consagração que ela havia feito, quebrou todas as alianças e pactos, e ali ela fez um concerto e uma aliança com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então assim, não importa o que aquela entidade tenha mentido 30 anos, os favores que ela tenha feito, as coisas que ela conseguiu, aqui é um ponto importante: o único que pode conceder vida eterna, que tem autoridade, é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso Pedro falou assim: para quem iremos nós? Não é para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nenhum ser humano vai encontrar, nenhuma outra entidade, nenhum outro ser ou criatura, ou que se denomine, vai encontrar nessa criatura autoridade para dar vida eterna. Pode sim ter muitas trocas de favores, votos, ser famoso, isso ou aquilo, receber letras de música, tudo isso a gente sabe que é super factível. Quem já viveu um pouco do outro lado da treva sabe que é algo real mesmo, né? Mas o que todo ser humano quer quando está próximo da morte? Os irmãos que visitam, por exemplo, o hospital, ou que visitam parente, ou que chegam lá, quando você está ali acompanhando uma pessoa, eu digo isso não só por acompanhar irmãos assim no leito, mas até pela própria experiência assim, da minha esposa, que é médica, e ela muitas vezes acompanha muitas pessoas passando, né, literalmente, pela experiência da morte.
você não vê ali alguém se arrependendo porque não vendeu a casa, porque não pagou aquilo, porque, né, na verdade, esses tipos de arrependimento não existem próximo do leito quando a pessoa tem a consciência que a morte está chegando. É algo totalmente fora um pouco dessa nossa realidade. Como trabalhar, está tudo normal na nossa vida. Isso não está tangível para a gente agora. Mas para uma pessoa para o leito muito próximo, que sabe que está chegando, aquilo é real. E naquele momento, tudo que ela quer é mais vida. Tudo que ela quer é um pouco mais de vida. Tudo, na verdade, que ela percebe que é o maior desejo que ela gostaria, é não só ter um pouco mais de vida, mas ter vida eterna. E o único que pode conceder essa vida, o único que pode, na verdade, suplantar a morte, porque venceu e subjugou ela quando morreu numa cruz e ressuscitou, envergonhou a morte. Paulo fala em 1 Coríntios que as garras da morte não conseguiram segurar aquele homem. Quando o Senhor começou a sair debaixo da terra para ser assunto aos céus, para ser ressurreto, diz que o Espírito de Deus visitou as regiões e trouxe Jesus Cristo de Nazaré. E esse mesmo Espírito, Paulo fala em Romanos, que tem exatamente a missão de fazer com que a gente nasça de novo e que a gente ressuscite em novidade de vida. Então, quando o Senhor está saindo, nenhum homem saiu das profundezas da terra. Nenhum homem que morreu foi sepultado, não digo do corpo que virou pó, digo da alma que desceu. Nenhuma conseguiu retornar, porque nenhuma foi capaz de vencer a morte. Paulo coloca isso claramente, dizendo que Jesus é a primícia dos que dormem, configurando que ele é o primeiro a ser ressurreto, aquele que venceu a morte, que tem a autoridade. Diz lá em Apocalipse que as chaves da morte e do inferno estão o quê? Na sua mão. Por quê? Na mão de quem estavam essas chaves no mundo espiritual? Satanás. Quem deu essas chaves a Satanás? Adão. Quem tinha a chave de tudo? Adão. Quando Deus criou, quando Deus concebeu, estabeleceu toda a sua criação, Ele deu autoridade para quem governar a terra? Para o homem. Se a gente parar um pouquinho para pensar, existe uma realidade refletida. Por que quando você lá lê Ezequiel, você fala assim, não, mas tem um querubim, um rosto de leão, um rosto de leopardo, A gente entende como que o reflexo fosse da terra para o céu. Não. O reflexo é do céu para a terra. Primeiro foi criado aqui em cima. Os 4 seres viventes, os querubins, Rodrigão, serafins, todas essas criaturas, o exército de milícia celestial. Quem governa tudo isso lá no céu? Sempre governou o Filho. Olha o que o Pai fez. Agora cria na terra, enche de animais e coloca quem para governar aqui? O homem, a sua imagem e semelhança. E quem tem as chaves aqui da terra? O homem. Quando Satanás desce e seduz o homem, seduz o quê? Não é só uma situação de pecar ou uma situação de desobedecer. Na verdade, existe algo muito maior, de roubar essas chaves, de passar a ser o dono de um sistema que se opunha a Deus. Então essas chaves da morte e do inferno passaram a estar na mão de Satanás. Nenhum homem agora, por mais impetuoso que fosse, que tivesse um grande império como Nabucodonosor, tinha que morrer e ficar lá 7 palmos debaixo da terra. Não tinha como. Agora, você vê que a obra de Jesus Cristo de Nazaré foi muito mais do que curar um enfermo, muito mais do que curar um doente. E aí isso é importante, porque a hora que as pessoas elas enxugam o Evangelho a uma mera ação ou uma mera benevolência, na verdade elas estão cortando o poder muito maior que o Evangelho representa. Na verdade, Jesus Cristo veio fazer uma obra assim de resgate, de libertação. Veio tomar de Satanás as chaves do inferno e da morte. Então você imagina, Satanás achou que ele estava derrotando. Quando ele chegou lá, quando ele desceu nas profundezas, como Paulo falou, o que ele fez? Imagina, cara, o Senhor. Ele não teve pecado algum, concorda? Ele nunca pecou. Mas sobre os ombros dele estavam o quê? Todos os nossos pecados. Já parou para pensar nisso, nada? Imagina, ele nunca pecou. Mas a Escritura diz em Isaías, João leu, que ele levou todos os nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele botou tudo nos ombros. Ele não carregou só uma cruz de madeira. Ele carregou a condenação da humanidade inteira.
Tudo que Satanás poderia usar para acusar um homem, desde Adão até o último homem que vai nascer, ele falou: coloca essa conta toda nos meus ombros, que eu vou carregar e vou pagar por todo mundo. Ninguém vai ter dívida, eu vou rasgar a dívida de todo mundo por liberalidade e graça da minha parte. Eu vou pagar, eu vou suportar e carregar isso. E vou morrer uma morte vergonhosa na cruz. Quando ele morre isso, ele desce nas profundezas. Imagina, olha, eu estou carregando o pecado de todo mundo, mas eu não tenho pecado. Passa a chave da morte do inferno para a minha mão. Eu tenho autoridade agora sobre o inferno e sobre a morte. Você imagina, Pedro fala melhor, que ele até apregoou aos espíritos aprisionados. E você imagina, você tenta imaginar, irmãos, a cena que a gente não conseguiu ver, a gente não consegue imaginar, mas o Senhor ressuscitando. Não só ele aparecendo ali para Maria, Raboni, mas ele saindo, Rafa, dessas regiões, ou seja, dessa situação onde nenhum homem podia retornar. Ele está agora como homem, sendo ressurreto pelo Espírito de Deus, ressurgindo, vencendo a morte. Essa é uma obra da qual nós nunca podemos esquecer ou podemos colocá-la à parte nos nossos momentos de culto, de consagração, de oração. Essa obra é a obra central, ou seja, a obra do resgate, da libertação, do rasgar o véu, da reconexão com o Pai, da autoridade delegada, do retomar as chaves da morte do inferno e da filiação. Então, isso para um cristão deve ter uma importância suma em relação a qualquer outra coisa, em relação ao problema que eu estou orando, que é lícito que eu coloque diante de Deus. Senhor, olha essa situação, todas essas pequenas necessidades. Ele falou que tudo isso ele vai e acrescenta, ele vai trabalhando, ele vai fazendo da melhor forma. Mas na verdade, o que o diabo não quer que seja ensinado? O que o diabo não quer que seja pregado? A verdadeira derrota dele. Porque você imagina uma hora que o Espírito de Deus toca uma pessoa e ela fala assim: mas calma aí, pô, então eu não devo nada. Calma aí, então eu estou andando aqui em culpa toda hora isso, mas eu não devo nada. Ou seja, se eu peco, eu confesso ao Senhor o meu pecado, o sangue dele que foi lá não foi em vão, vai me lavar do meu pecado, e ele vai continuar com o processo de me ensinar, de amadurecer, de crescer, porque na verdade ele veio para me tomar para ele. Então o que eu tenho que dar, por exemplo, satisfação ao diabo? O que eu tenho que ficar pensando se foi o diabo isso, se foi o diabo aquilo, se foi o diabo isso, quando ele agora terminou essa obra de filiação e se tornou o meu Pai, colocou sobre nós e dentro de nós um Espírito que clama: Abba, Pai. Então a nossa relação total é com ele, como o Jó falou. Toda a nossa relação, todo o nosso pensamento deve ser só para ele. Como foi postado no grupo, né? Senhor, quando eu te peço perdão, não é pelo medo do castigo, mas pelo receio de não sermos mais amigos. Né? Num processo inicial de discipulado, né? O que eu temo não é essa situação. O que eu temo é como um pai que fala assim: não quero falar contigo. Aquilo para o filho às vezes é pior o quê? É pior que tomar uma espalmada, pô. A tia que tem mais experiência que a gente, já criou 3, né, tia? Às vezes aquilo é pior do que a própria palmada. Então, nesse ponto eu creio que assim, às vezes o momento atual, o momento contemporâneo, muitas vezes ensina uma derrota apenas uma pessoa saindo de uma situação difícil, quando na verdade o que tremeu o inferno não foi Jesus, por exemplo, levantar aquele aleijado. O que tremeu o inferno foi quando ele inclinou a cabeça e falou assim: está consumado. Porque ali não tinha mais jeito. Ali tudo que Satanás, irmão, tentou fazer desde Abel, acabou. Porque se a gente entende, não vou colocar entender, mas se a gente tentar perceber a mente de Satanás, como é que funcionava? Ele não estava no jardim? Ele não foi repreendido junto com Adão e Eva? Deus, quando deu aquela promessa, ele não estava presente? Ele não falou que a semente da mulher, ele pôr uma inimizade sobre o descendente dela e sobre a descendência da serpente? Ele não falou isso? O Lúcifer, que já era Satanás, já não estava caído no ovil? Ele não falou que um sairia daquela mulher e esmagaria a cabeça dele? Você acha que ele, conhecendo o Criador, o Deus que criou ele, o Todo-Poderoso, que lançou ele da morada dele,
sabendo o tamanho do poder, da sabedoria, da magnitude dele, sabendo que ele não mente, você acha que ele pensou o quê? Estou frito. Pensa agora, raciocina naturalmente. Pensa ele ouvindo isso do Criador, falou assim, porra, o que ele vai começar a militar? Cada um que vier dessa semente, que puder ser o cumprimento dessa palavra, eu vou matar, pô. Por que você acha que ele incitou no coração de Caim matar Abel? Só por matar? Ou porque Abel poderia ser Cristo? Poderia ser aquele que esmagaria ele? Quando vem promessas muito significativas, por exemplo, como Moisés, por que você acha que o faraó mandou do nada matar todos os meninos que nasciam? Só porque ele queria matar os meninos? Mas os meninos não eram trabalhadores? Não era força de trabalho daqui a 20 anos do Egito? Mas porque havia uma promessa. E aquele poderia ser o Cristo, mas ainda não era. Quando Moisés pecou, ficou claro, isso não é. Mas até ali poderia ser? Poderia ser. Moisés até falou, ó, Deus levantará um profeta semelhante a mim. A ele vocês ouvirão. Então você vê que isso vem correndo em toda a história. A forma de Satanás, o que eu tenho que eliminar? Eu tenho que eliminar esse. Tenho que acabar com esse. Agora imagina a fúria do diabo, levando Jesus, o Espírito Santo levando Jesus para o deserto para tentar, o diabo vindo com toda a sagacidade dele e o Senhor vencendo ele. Você imagina como é que ele deve ter ficado? Pô, esse cara não caiu. E olha que a humanidade toda, em 4.000 anos de história, caiu. O cara não aceita olhar para ele, o cara não aceita poder, o cara não aceita autoconhecimento, o cara não aceita isso, o cara não aceita aquilo, o cara não aceita usar a palavra para si mesmo, o cara tentou de todos os lados, Rodrigão, e o Senhor só usando, mas a palavra de Deus também diz. Mas a Escritura também está escrito, não tentarás. Então, aquele momento é um momento de um embate muito grande, né? E agora fique imaginando, depois que Jesus morre e desce nessas regiões, e de frente a frente, despoja, como Paulo vai falar em Colossenses, principados e potestades. O que é despojar? Quando você tem uma autoridade militar, né? Você chega e arranca os braços de autoridade do lado e arranca tudo. O cara fica só com a veste militar. O cara, que tipo de autoridade ele tem? Nenhuma, você não reconhece. O cara é brigadeiro, é major. Você despoja, você arranca toda a autoridade. Ou seja, Satanás e seu exército de 1/3 de anjos caídos havia perdido a batalha. Naquele momento a batalha foi ganha. Rafael, está falando um negócio que me veio à cabeça, uma outra coisa aqui. Por que está tudo isso tudo é bíblico, literalmente os cristãos, no nosso caso, a gente tem que aceitar e acreditar nisso fielmente? A igreja evangélica continua se pregando o evangelho, tanto da prosperidade quanto o evangelho do medo. Então, por quê? Vamos lá. Porque se a gente puder estudar um pouco a história da igreja, seja dos primeiros discípulos como Timóteo, né, Tito, né, e depois já uma igreja envolvida já, né, no catolicismo romano, já com o concílio de Trento, de Nicéia, já uma questão de deturpação, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que Satanás ele vai tentar investir o quê? Na verdade, às vezes o pessoal acha assim, pô, Satanás vai pegar o cara, levar para o mundo, para isso, para a zona, para não sei o que, blá, blá, blá. Na verdade, né, por mais que ele também tente essa questão, onde ele quer combater mais? Não é nessa situação. É tentar, como Paulo fala bem, né, encobrir o brilho do Evangelho, da verdade do Evangelho, né, para o povo que vive naquela década, ou como no nosso tempo. O que ele mais vai tentar, o que ele mais vai combater é a verdade de Deus revelada. Por isso, assim, o cara pode fazer o que for. Abre uma Bíblia para ler, ele tem sono. Ele pode fazer o que for. Ele fala assim, agora vou fazer um propósito com o Senhor, começar a ler o livro de Provérbios. Qualquer coisa, você vai abrir. A palavra de Deus é o meio pelo qual, Rafa, Deus criou o mundo. E toda a obra dele é feita pela palavra. Por isso que ele diz que a minha palavra é martelo que esmiuça a rocha. E esmiuça mesmo. A palavra de Deus, tudo foi feito pela palavra. Jesus é o verbo vivo de Deus. É a própria palavra encarnada. Então você imagina, qualquer coisa que você vai tocar na palavra vai dar problema espiritual. Não tenha dúvida.
Hoje, para nós estarmos aqui, na segunda-feira, há uma batalha no mundo espiritual travada, onde nós só conseguimos estar aqui pela misericórdia, pela graça de Deus, e porque o Senhor nos cerca com anjos, até a gente entrar nesse lugar para ler a sua palavra. Porque nós não teríamos jamais, cada um de nós, a condição de tocar nessa palavra, não na escrita, na revelada, se não fosse por meio da obra do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando os cristãos começavam a entender isso ao longo da história da igreja, vinha um chamado avivamento. O avivamento não era saltar, pular, fazer isso. O avivamento era o descobrimento da verdade revelada de Deus. Igual no tempo do rei Ezequias. Caramba! Mas achou o livro da lei? Achou? Mas o que está escrito? Pô, a gente está fazendo tudo errado. Olha só, Rafa, como é que é igualzinho. Pô, então a gente está fazendo tudo errado, cara. Foi que Ezequias falou, pô, então a gente está orando, por isso que a gente está assim. Então não, calma aí, derruba esse poste ídolo, derruba isso, derruba aquilo, não pode mais ensinar isso. Isso é idolatria, não pode falar mais isso. Aí eles começaram a centralizar o Senhor, centralizar o Senhor. O que começava a acontecer? Um avivamento de graça, de vida, de verdade, de vontade de viver na presença de Deus, sabe? Um amor genuíno entre os irmãos, sem esforço pessoal, uma coisa que está vindo de dentro de você, igual uma mina de água assim. Só que existe um inimigo nosso, da nossa alma mesmo, que vai lutar veementemente contra isso. Aqui na igreja realmente não tinha isso, não isso que eu tô falando. Eu entendi, porque a gente conhece, por exemplo, o pastor Leandro, os outros irmãos que estão à frente, a gente vê a preocupação deles em quê? Em pregar a verdade, em anunciar o evangelho. Irmãos, provavelmente você lembra, enfim, que eles foram, eu não lembro exatamente quem, mas eles criaram uma igreja com ídolos, tu lembra isso? Em Juízes? E era o primórdio, era o início da descendência. Ele pagou por aquele levita ser o sacerdote dele, falar o que ele queria. Você já vê que os próprios judeus começaram a se dividir. E aquela igreja, provavelmente, a Bíblia não cita, mas provavelmente aquela igreja desenvolveu, provavelmente é um dos ramos judaicos. Então ali você já vê isso que você fala. Até hoje. A nossa preocupação só, irmãos, desculpa, João, só para fechar, a nossa preocupação só e o nosso carinho entenda bem, quando a gente faz uma reflexão, de forma nenhuma é com o intuito de se achar melhor, ou de que ver mais, ou de que enxerga isso. Pelo contrário, é de construção, é de Senhor, tem misericórdia, guarda o meu coração disso, livra-me dos erros que o Senhor está permitindo que eu enxergue, ajude mutuamente a nós como irmãos a caminharmos na tua verdade, nos livra do nosso próprio coração, né? Então assim, num sentido realmente de usar aquilo, como o Rafa falou, de uma forma construtiva. É só esse cuidado que eu queria ter, mas isso não elimina, irmãos, que a gente faça uma leitura. Por exemplo, se uma pessoa, né, qualquer irmão amado nosso, ele está ministrando, falando qualquer coisa, nós, como servos e como pessoas responsáveis no Senhor, a gente tem que ter o quê? Nossa Bíblia aberta e confirmando se aquilo está na Escritura. E se não tiver, é como a igreja de Éfeso fez. Mas calma aí, não está, como os bereanos fizeram. Mas não está, não é assim. Ou então vamos juntos tentar, ou seja, não é desenvolver um espírito de crítica, mas é aguçar o discernimento espiritual. Porque o espírito de crítica leva à insatisfação. Pô, esse lugar tem isso, esse lugar tem aquilo, esse lugar tem aquilo, esse lugar tem aquilo. Daqui a pouco nenhum lugar é bom para a pessoa, porque a pessoa se acha, não é isso. Entendeu, Rodrigão? Mas é aguçar o espírito de discernimento, para que a gente não compactue com ídolos ou com práticas que desagradam a Deus. E se o Senhor permitir que a gente veja, Senhor, tem misericórdia, corta isso, desfaz isso, abre os olhos para usar a gente como intercessor. Desculpa, João, ter prolongado. Não, até pegando o gancho da questão, eu acho que o grande problema da igreja evangélica, eu estava falando assim, hoje, vem muito, mas muito antes, e foi falado muito antes lá dos profetas. Tu vê, hoje tem 2017, anos depois de Jesus morrer, de ter vindo, e muito anterior, o povo perece por falta de conhecimento da palavra. O grande problema hoje da igreja evangélica, as pessoas não leem. Bem lembrado. As pessoas não sentam para meditar na palavra. E muitas
conheço muitas pessoas que vão para a igreja e se baseiam no que o pastor prega. O pastor prega, não é que ele esteja errado, desde já está numa igreja que o pastor pregue a verdade. Só que se ela não pegar em casa e tiver o devocional dela, tem que ter uma coisa a mais. E muitas vezes os evangélicos não querem isso. Mas às vezes as pessoas que não querem, chegam na igreja, senta, ouve, vai uma vez por semana na igreja, aí pega aquela palavra e traz aquilo. E não medita, não tem um tempo com Deus, não tem de examinar a Bíblia. Né? E uma outra, fui levar ela para fazer uma prova, eu conversando, e eu fui ver, tive um contato com uma pessoa doutorada, da faculdade, não sei o que, e a gente conversando, e ela falou para mim que não entendia como é que um pastor em culto, um pastor que às vezes não tem faculdade, poderia estar no púlpito falando, e ela tinha uma irmã que era evangélica, que era estudada, e aceitar aquilo que ela estava falando. E aí me veio o pensamento, ela tem tanto cultura, tanto estudo, e às vezes senta na casa dela, abre a Bíblia e vai ler, e não entende o que a Bíblia fala. Porque foi como eu falei para ela, porque se você olhar isso aqui como um livro comum, é um livro de história. Tem algo a mais. Tem uma coisa a mais. Que aí vai o quê? O teu tempo com Deus. De pedir a Deus para te dar a revelação, porque é um livro diferente. E nesse sentido. Eu costumo, acho que eu falo. Não é um livro de autoajuda, é um livro de Deus ajuda. É boa, Rafa, é verdade. Tem a questão da autoridade, né? Porque por mais que a gente receba a palavra do culto, aquela palavra não termina ali. Ela se desenvolve. Tanto que você vê que na semana passada a gente está no Salmo, Antigo Testamento, hoje a gente está em João. E assim, uma coisa sempre vai linkando. É uma unidade assim, absurda. Realmente, humanamente falando, eu acho que nenhum ser humano conseguiria fazer um livro com tanta unidade, sabe? Então, às vezes, você acha que aquilo não é muito mais profundo. E você só vai ter essa noção quando você mergulhar. E para mergulhar, você tem que ler. Eu gostava de dar um exemplo, que eu não sei se serve aqui, mas quando eu cuidava dos irmãos que estavam chegando, eram novos convertidos assim, né? Até o batismo e tal, eu sempre gostei muito assim, né? De estar próximo assim desses irmãos. E eu usava um exemplo que eles tinham muita vontade de ler e tudo e tal, e eu costumava brincar com eles assim. Eu falei assim, olha, Jesus disse, né, que a palavra mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou seja, dá vida, né? Então essa Bíblia Sagrada, ou essa Escritura Sagrada, vamos colocar dessa forma que está na mão de vocês, é um copo. Prova com eles, isso é um copo. O que vai acontecer se vocês comerem copo? Eles falavam, vou quebrar, vou machucar minha boca, vou fazer isso. Então, é exatamente isso que eu queria que vocês entendessem. Eu falava com eles. Um copo é usado para beber água. Na verdade, quando a gente consegue entender que a Escritura Sagrada ela é um copo, mas que na verdade, quando a gente se aproxima desse copo, existe uma água, como Jesus falou, viva, para a moça que estava na beira daquele poço. E quando a gente pega esse copo, igual um copo, e aproxima da gente, o que acontece? O que você está fazendo naquele momento? Você está bebendo da vida. Então não é um conhecimento meramente teológico ou informativo de livros, capítulos ou versículos, mas é a vida de Deus que está saciando a sede da alma. Então se aproxime dessa forma, falava com eles. Não tente ler porque eu não gravei. Porque... Não. Calma, leia. Se aproxime da Escritura, na verdade, né, como um copo, para que você possa beber por meio dela, e não que ela tenha um fim a si mesma, né? Isso às vezes realmente ajudava a esclarecê-los assim, né? Porque estavam muito no início e tal, não falava Gênesis, o que é Gênesis, né? Assim, não tinha aquela idade, isso ajudava depois alguns, percorrendo um tempinho, começar a entender. E aí, olha só o que diz o versículo 3. A gente falou, o único que tem autoridade para delegar a vida eterna, então, é Jesus Cristo de Nazaré. Isso é um ponto, aquilo que Paulo vai falar mais na frente. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Acabou. Isso a gente precisa entender também, ou seja, a gente sabe que o pastor tem uma função de pastorear, de apacentar, mas a Escritura não diz
que a gente tem que depender ou andar às custas dele. Eu conheço muitos anos o pastor Leandro, há muitos e muitos anos, e eu sei que ele é uma pessoa que leva isso muito a sério, ou seja, ele procura fazer com que os irmãos, as pessoas que estão caminhando com ele, na verdade busquem ter um relacionamento com Deus e não dependam da sua própria vida espiritual. Então, isso é correto. Ou seja, é quando um pastor não se coloca como centro da congregação, e sim se coloca como um instrumento para apacentar, cuidar e ser, né, junto com outros irmãos, aqueles que vão poder ajudar naquele processo. Mas eles estimulam os irmãos a fazerem o quê? A crescerem. Crescerem em quê? Na graça, no conhecimento. Agora, olha o que diz o versículo aqui, ó. E a vida eterna é o quê? Que conheçam. Agora estava todo mundo literalmente em comunhão, né? Ele fez todo mundo dar as mãos, aquilo foi uma atitude bacana. Foi legal. Gostei. Interessante. Porque querendo ou não querendo, se tem alguém ali que esteja fora de órbita, ou estão pensando em alguma outra coisa, naquele momento ali juntou todo mundo, né? Ficou todo mundo em comunhão na mesma palavra, fazendo oração. Isso é importante. Tem vezes que você fica meio que relapso. Lembra de um problema, de alguma coisa? Se desliga. E é exatamente, né? Na hora de prestar atenção na palavra. Bem lembrado. Aí vem tudo na tua cabeça, né? Só para você não ficar focado. Exatamente. Isso aí para mim já é uma batalha espiritual, assim. Perfeito. E quando você tem essa consciência, como, olha só que coisa interessante, o momento de preparação de um culto é tão importante quanto o momento de culto. Então, quando você começa a amadurecer assim, o que começa a acontecer? Você, quando entra, já não... Porque, irmãos, eu já fiz muito isso, não é uma crítica, tá? Mas, por exemplo, a gente vem e tal, tá falando disso, tá falando daquela, e passa daquela porta ali, a gente, oh, glória a Deus, aleluia, tal. Porque a gente quer simular um comportamento espiritual. Isso é uma coisa que está aqui na nossa carne, é religião isso, né? Quando Deus começa a nos limpar da religião e começa a nos trazer a consciência da vida com Ele, o que nós queremos? Estar nele. Então, o momento de preparação, você tem importância, Senhor, está em casa, tomando banho já, pô, Senhor, vai trabalhando hoje, seja um momento de comunhão, onde o Senhor se revele, onde o Senhor se fortaleça, onde o Senhor se faça presente, onde a gente possa conhecer mais de Ti, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua justiça. Você vendo preparado. Quando você entra num momento ali, é um momento, gente, onde Satanás ele faz de tudo para que a pessoa não preste atenção. De tudo sem imaginar. O nego liga um som do nada alto lá, quebra uma lâmpada ali, coisas, dependendo da situação ainda, quando existe um mover, o casal sai de casa, briga. Quantas vezes não sai de casa e brigava com a minha mulher? Aí eu chegava no meio do culto e estava brigado. E aí Deus querendo fazer a coisa aqui, mas eu discuti um pouco antes de sair de casa. Por uma besteira. Aí quando você vai parar para pensar, isso naquele momento depois tu vai se ligando assim. Aí tu já se liga numa situação que vai acontecer, você já, pô, não, isso aí... Não, tá, desculpa e tal, não sei o quê. As suas ações já vão mudando porque você não está olhando o que está diante dos teus olhos. E sim você está olhando aquilo que o Senhor está preparando para que a gente caminhe. E aí a nossa maneira de pensar começa a mudar. E aí quando a gente chega, é uma questão natural. Você entra, fala com os irmãos, é natural. Mas você está diante do Senhor. Natural. Então, um irmão pode orar de olho fechado? Pode. Mas uma pessoa pode orar de olho aberto? Pode. O irmão pode orar em pé? Pode. Mas o irmão pode orar sentado? Pode. Jesus ensinou tanto sentado no barco quanto ensinou em pé. Então assim, aí a gente começa a entender que a reverência não está na forma como o corpo se organiza, mas no temor de ferir a santidade do Senhor. Então, na verdade, alguém pode estar de joelho, mas ser extremamente rebelde no seu coração e continuar obstinado nos seus caminhos. E alguém pode estar sentado e no coração ele está ajoelhado, pedindo que Deus continue conquistando a vida dele e gerando uma vida de obediência genuína. Então por isso Jesus falou que eu julgo segundo o reto juízo, não segundo a aparência. Mas nós somos expert, digo por mim também, de trazer tradições, comportamentos, coisas que foram ensinadas, maneiras de julgar. Mas o que é muito melhor? É muito melhor estar no Senhor e ouvir o Espírito. É muito melhor do que todas essas questões de tradição, né? Então assim, foi rico o exemplo que você trouxe, nesse sentido assim, da gente estar atento a essas situações, né? Às vezes você liga para um irmão que não estava querendo vir, aí de repente o irmão, pô, não ligou, eu vou. Ele não está indo porque ligou, aquele ligou foi só assim, na verdade o Senhor está trazendo ele, mas a gente foi só
o start. Então, nisso tudo são coisas muito pequenas, mas que a gente pode estar ligado, de repente não vou não, mas hoje eu vou que eu tenho que levar fulano. Aí você vem, Deus trabalha tremendamente, você não vê porque levou fulano. Você vê porque Deus queria que tu tivesse aquele, só usou o fulano para arrumar um jeito de levar a gente. Então você começa a perceber que não sou eu, não é você, é o Senhor que efetua tanto o querer, né, como o realizar. Aí você começa a ver a mão de Deus no processo todo. Então ele está falando assim, ó, a vida eterna é o quê? É conhecer. Olha o que o João trouxe para a gente falando, que o povo de Deus peca, né? A nação peca, porque na verdade não conhece o Senhor, perece por falta de conhecimento. Então, aqui, a vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é um processo de andar com Ele e de aprendizado com Ele. Não necessariamente são momentos formais. Uma pessoa pode, como foi colocado, às vezes ser até um PhD, às vezes até em teologia, como existem alguns casos, mas ser uma pessoa morna, fria. Você não pode encontrar uma pessoa 40 anos casada, mas com um casamento falido? Não é possível encontrar isso? Ao mesmo tempo, não é possível encontrar uma pessoa casada há 40 anos, tipo assim, toda amorosazinha, aquele coroazinho, todo, né? Ah, senta aqui, calma aí, esse negocinho aqui não tá legal, deixa eu aqui. Não é possível ver uma situação ou outra, é a mesma coisa. É isso que Jesus, quando escreveu para João, falou sobre a igreja de Éfeso. Cara, tá tudo 100%, mas irmão, o primeiro amor já acabou. Tá tudo legal, a gente senta aqui igual do bonequinho, senta ali, tá tudo perfeito no nosso casamento. Isso aqui tá torto. Então, o que a gente deve guardar no final? A nossa vida com Deus. Não perder o nosso fervor com Ele. Pedir que Ele renove esse fervor, que a gente tenha o quê na lamparina? O azeite de reserva. O desejo de estar com Ele. Senhor, o meu desejo está acabando. Aí a gente precisa saltar para orações mais sinceras. O meu desejo está acabando. Eu estou sentindo que eu estou esfriando. Eu já estou sentindo uma vontade de pecar um pouco mais forte. Eu já sinto que algumas coisas que tinham perdido já estão... Mas alguma coisa está perdendo. Senhor, me limpa. Eu preciso de graça. Eu preciso... Sabe, eu preciso de renovo, eu preciso que o Senhor me fortaleça interiormente. Eu preciso que o Senhor ganhe de novo meus pensamentos. Tem muita coisa tomando a minha mente, muita ansiedade, muita preocupação, muita tendência. Eu já não estava andando assim, então eu estou perdendo um pouco essa ligação e eu não quero, Senhor. Então assim, me resgata nesse sentido para o Senhor, uma oração sincera nesse sentido. Eu não quero ser uma pessoa religiosa, bitolada, mas eu não quero ser uma pessoa fria, morta. Eu quero ser uma pessoa que tem um relacionamento autêntico com o Senhor. Até esse casalzinho que faz assim, eles também brigam, deve botar o papo aqui, deve botar ali, vai ter lá as desavenças, né? Isso não significa que a gente não tenha conflitos com o Senhor, com situações que a gente aceite ou não aceite, que a gente demore a obedecer, que a gente seja resistente. Irmãos, olha o que o Senhor falou aqui, porque eles têm obedecido. Mas irmãos, eles não estão no processo de aprendizado? Não, eles não erraram direto, erraram, mas Jesus falou aqui que eles obedeceram. Porque não está falando de obedecer pontual, está falando de obedecer, de ter largado, estar andando com Ele. O aprendizado é um processo. Quem daqui vai querer que o filho, quando chega em casa, tire 10 nas 8 matérias? Você acha que o que Deus quer é que a gente tire 10 em tudo? Ou você quer que o que Ele quer é que a gente ouça Ele, de fato? E naquele ouvir, naquela relação de ouvir, a gente vai errar quando a gente não prestou tanta atenção, quando a gente não deu crédito a uma coisa que o Senhor alertou. Mas você está vendo? Essa situação aqui, ó, isso é verdade mesmo. O que Ele quer é que a gente cresça com Ele. Então, a gente precisa sair desse primeiro propósito, onde Satanás muitas vezes quer prender um crente, na acusação. Porque o maior interesseiro, irmão, o maior interesseiro em manter um cristão preso na acusação é o diabo. Você acha que Jesus morreu na cruz para um cristão ficar preso na acusação? Por isso que Deus ensina o quê? Fala assim, filho, você não precisa ficar preso. Você confessa que você errou. Dá uma vergonha. Você põe para fora. Fala, eu morri na cruz, eu derramei o sangue para te perdoar, para te lavar. E eu te dou graça, dei o Espírito Santo para você, para ele te fortalecer. Para que essa sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoe nela e você não ande mais nesse caminho. Porque eu estou crescendo em você. Porque eu estou te fortalecendo interiormente. Você não vai deixar de fazer aquela parada que era meio errada porque tipo assim, você virou o crentão. Eu vou ganhando espaço em você. Você vai perdendo o desejo por aquilo, por estar comigo, prestando atenção comigo, me ouvindo. Essas coisas vão perdendo, vão desvanecendo. Agora, a hora que eu tiro os olhos dele e começo a olhar para tudo, babou. Aí aquilo volta tudo. Por isso que é... Então assim, essa é a vida eterna. Que te conheçam como o único Deus vivo e verdadeiro é Jesus Cristo que tem enviado. Eu te glorifiquei na terra
completando o quê? A obra que me deste para fazer. Como é que a gente começou? Refletindo sobre o quê? Sobre a obra que ele veio fazer. Como ele glorificou o Pai na terra, Rafa? Fazendo a obra que ele recebeu, Rodrigão. E qual é a obra dele receber? Ele recebeu de ser o Cristo. Cristo significa ungido para morrer, ou ungido para a morte. Ele quando nasceu para morrer. Quando as pessoas falam assim, não sei o que ele falou com Pedro, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos fariseus, seduceus, seja espancado isso e morra numa cruz. Pedro, que isso? Ele desde o início falou, ele não escondeu. Eu estou curando, eu estou libertando, eu estou fazendo isso, mas é só para chamar a atenção de vocês, para falar a verdade. O milagre é só um chamariz, para eu falar sobre o reino. E o que é o reino? Eu sou o rei desse reino, Jesus falou. Eu sou o rei desse reino. O meu reino não está aqui, mas eu sou rei desse reino. E eu vou fazer essa obra para transportar vocês do império das trevas para o meu reino. E como é que eu vou fazer isso? Subindo numa cruz, morrendo, descendo às profundezas da terra, tomando a chave da morte e do inferno, ressuscitando, recebendo toda a autoridade acima do céu, no céu, na terra e abaixo da terra. Ninguém, nenhum nome que existe está acima do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum nome. Às vezes a gente não tem noção. Uma vez eu tive uma experiência que eu não tinha muito essa consciência, sabe? Então, eu encontrei um rapaz na rua, porque normalmente assim, né, a pessoa manifesta um demônio e tudo, mas é aquela coisinha bem assim e tal. E tinha um rapaz, cara, que o negócio era sério. A coisa era séria, assim, de você ficar mesmo, o teu corpo ficava enjoado, você ficava, assim, era uma presença muito ruim. Muito ruim. E para ser sincero com vocês, eu estava morrendo de medo. Eu estava vazando. Eu estava em casa, quando viu que ele apareceu, eu falei assim, eu vou comprar peça para ir em qualquer lugar. Eu estava fazendo lá um negócio do cano lá em casa, mas eu vou zarpar disso aí, que eu não quero bater de frente com isso não. Era muito ruim mesmo, Rafa. E aí eu, na minha ignorância, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a citar palavras da escritura que eu conhecia, porque está escrito que o nome de Jesus está assim, está escrito, cara, e uma vez atrás da outra. Eu nunca me esqueço daquela cena. Aquele espírito maligno que estava possesso, ele caiu no chão, ele chorava e falou assim, para de me bater, e eu não tinha noção que a palavra que saía e era dita era como uma espada que ficava, para, não estou aguentando, para de me bater. Eu estava numa ignorância, talvez estava com mais medo ali do que querendo, sabe? Era uma situação nova, então assim, mas aquilo me trouxe um aprendizado do poder da palavra de Deus, não do poder do servo de Deus, ou como algumas pessoas colocam mal, né? Elas querem botar o poder na oração, não no Deus que recebe a oração. Se existisse oração poderosa e fraca, tu ia querer a fraca? Se existisse oração especial, Nara, você ia querer a normal ou a especial? Está entendendo? Então assim, são nomenclaturas, a gente entende, respeita, compreende às vezes o que o irmão quer dizer, mas se a gente for para a palavra, não tem isso. Tem a oração. Quem é poderoso? O Deus que responde a oração. Quem é poderoso? A palavra do Deus que tudo criou. O poder jamais está no servo, em quem diz. Então assim, isso, né, assim, tem uma importância grande assim, ao longo da nossa caminhada, para que a gente possa entender o nosso lugar, a nossa fragilidade mesmo, o nosso medo diante dessas situações, mas também não perder de vista o quê? A soberania e o poder de Deus. Irmãos, o nome de Jesus está acima de todo nome. Não tem nada que a gente pode ter medo, se pelar, do que for, né? Quem já veio do outro lado sabe dessas coisas, né? O cara dobra o joelho para orar, cai as panelas, vira o armário, né? Parece que passa do teu lado ali, você orando, né? Você não ali naquela ligação, mas na verdade é uma falta, como o João falou, do conhecimento. Porque o inimigo, ele tenta intimidar, ele tenta acusar, ele tenta botar na cara, ele tenta chegar para você e falar, quem é você, rapaz? É uma pela saco aí, rapaz. Comprei tua vida aí, tu pintou e bordou e tal, agora tá chegando aqui. Realmente, pintei e bordei. Não, mas realmente tu fez isso. Pô, realmente, fiz isso. Eu demorava, antes eu tentava justificar. Não, mas calma aí, não. Aí eu entrava na do diabo e você fica rodando. Ficava isso mesmo.
Só que depois disso tudo, acrescenta só um detalhe. Que o sangue derramado naquela cruz perdoou os meus pecados, e que aquele homem que é Deus, e aquele Deus que se tornou homem, desceu lá onde você habitava e tomou da tua mão as chaves da morte e do inferno, e eu sirvo a Ele agora. Eu presto contas a Ele. Se eu erro, Ele me disciplina. Se eu tropeço, Ele me corrige, como um pai faz com um filho. Mas eu não tenho parte contigo. Só que no início, quando todas as coisas estão acontecendo e você está chegando no Senhor, muitas vezes aquilo fica embolado, e Satanás se aproveita muito desse processo para ficar massacrando. Desculpa, João, vai lá. Não, e estava falando questão da palavra, a gente falando aqui da Bíblia, e eu recebi umas notícias agora em relação a algumas igrejas, que eu estava pensando nisso. Eu acho que as igrejas hoje, elas estão passando por algumas, assim, vou dar nome ao do que aí vai essa questão do conhecimento, e convenções, outras coisas também que eu ouvi, que até eu recebi um vídeo agora, que tem uma Bíblia agora que você tem que tomar cuidado, que a Bíblia tira os homossexuais, agora fizeram uma Bíblia que tira, eu até passei pro grupo. O nome dela é Graça sobre Graça. Graça sobre Graça, que o pastor estava alertando que eles tiraram todas as passagens que falavam sobre o homossexualismo. E eles vão pregar isso. Então, assim, como por falta do conhecimento, a própria igreja está perdendo. Não digo que está perdendo a batalha, mas está deixando coisas acontecerem que não se a igreja tivesse uma ação mais, ou não se preocupasse só com, entendeu? O meu pedacinho no céu, ou pregar a questão só do dinheiro, da prosperidade. E eu tenho visto que agora cada vez mais está ficando, porque a palavra fala sobre isso, está ficando mais difícil você ser um cristão que cumpre a palavra, porque hoje em dia, se você lê a palavra e falar, tem gente que chama de fundamentalista. Eu falo, no meu Facebook, por exemplo, quem mais me ataca são os cristãos que são meus amigos. E às vezes eu nem falo, se eu pegar uma passagem bíblica que fale acerca do divórcio, acerca da questão do aborto, eu não preciso nem explicitar. Eu só posto a passagem do jeito que ela está na Bíblia. Eles botam que eu sou fundamentalista, eles botam que eu sou uma que eles falam agora? Você não tem amor, não tem agora amor, o negócio é não ter amor. Você é intolerante. Cara, mas eu só copiei e colei, tipo, Ctrl C, Ctrl, não fui eu que disse isso, sabe? Ou seja, eu não te acusei, eu peguei uma passagem que eu li, estava estudando a Bíblia, li, achei interessante, Ctrl C, Ctrl V no Facebook, vai direto já. E a pessoa se sente acusada, sabe? E assim, tá chegando num momento que eu acho, até falou com ele, é muito interessante, porque parece que não são todas as igrejas, mas graças a Deus está dando visão para algumas pessoas já, que está chegando o momento da igreja se posicionar, sabe? E se posicionar sério. Ainda mais as coisas que vêm sendo discutidas no nosso governo, várias decisões políticas que a gente fala, é só política. Não é só política. Eles influenciam diretamente na nossa vida, no que a gente pode ou no que... Eles falam que é livre-arbítrio, mas não é. Porque a gente vive no mundo, a gente está sobre a lei do mundo, concorda? Então é complicado, assim. Essa senhora, que eu estava conversando, que eu falei, ela estava falando sobre a bancada evangélica. Ela falou da bancada evangélica, não sei o que, foi um absurdo que a bancada evangélica. Aí eu deixei ela falando. Eu cheguei para ela e falei assim, tudo bem. Aí eu cheguei para ela e falei assim, a senhora concorda com a pedofilia? Não, a pedofilia é absurda. Entendi. Mas a senhora sabe, aí eu falei para ela, a senhora sabe que muitas vezes os pedófilos são caçados, são por leis que a bancada evangélica coloca? Aí ela parou. Aí eu falei, isso aí é o posicionamento da igreja. Que se a igreja não se posicionar, se a igreja, como muitas vezes ela não quer enfrentar ou se tornar diferente do mundo, se tornar diferente das pessoas, ou até mesmo ter igrejas que não tem, como a gente está falando, não está fundamentado e não tem como falar. Imagina o que seria o mundo. E eu falei para ela, imagina a hora que a igreja, que eles acham que a gente é especial, né?
A gente sabe que a gente é especial no sentido de que a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem, que estão para acontecer e que a Bíblia fala isso. Aí eu falei, imagina o dia que a igreja sair daqui, que é o que a palavra fala. A hora que Jesus retornar e vier e levar, vai ser o período do anticristo. Então, o que a gente está vendo são os sinais, né? Aí ela parou, ficou olhando tudo. Aí ela foi disfarçou. Aí tinha outros irmãos também da Universal, que estavam aí colaborando e a gente estava conversando. Não tava, a gente estava conversando, acabou ela entrando na história e tudo. E ali a gente foi falando. E você vê que quando a palavra entra, ou a pessoa se quebra ou a pessoa retira, né? Que geralmente faz assim, ou ela se quebra, ela preferiu sair porque ela já não tinha mais argumento. No sentido de que ela viu que realmente tem coisas que você não tem resposta. E a Bíblia vai te dar. Né? Então, muitas vezes a igreja, por não estar fundamentada, eu até botei isso aí uma vez no Facebook. Eu falei, eu prefiro ser um fundamentalista na palavra, tendo conhecimento da verdade, do que eu não me posicionar e não ser chamado de fundamentalista, e quando Jesus vier, eu ficar. Uma vez eu botei isso para cristão. Eu não botei isso para gente do mundo. Isso eu botei para cristão. Poucas coisas eu coloco. Eu não gosto muito do negócio de Facebook e tudo. É porque eu não gosto. Você não tem como. Mas tem certas coisas, às vezes, que você até tem que se a gente, posicionar. o próprio você vê um posicionamento do cristão totalmente fora, assim, que aí você vai usar sua Bíblia. Eu falei, gente, tudo bem, você tem um movimento do amor aí, né? Agora tudo é amor. Tudo é amor. Eu sei que Deus é amor. Só que, não, Deus é amor, mas Ele tem muito mais amor também pela palavra dele. Né? É aquela história. Hoje eles estão, por causa dessa questão do amor, gente, estão abrindo igreja. Não, estão abrindo igreja homossexual. Mas então, se a gente parar... Isso aí... que existe desde lá da como é que fala? Tem gente que também como... Então, na verdade, assim, é também uma reflexão, apenas um pensamento. Eu acho que a essência seria a etapa anterior ao posicionamento. Porque o que acontece? Uma pessoa, assim, sem um relacionamento, tudo, para ela não... Por que você defende sua esposa, você defende o seu filho? Porque você tem uma relação de vínculo, é algo natural, né? Você não defende o que tem que defender, né? Senão segurança está sendo pago para defender, vamos colocar assim, né? Quando você tem um relacionamento com o Senhor, se torna natural. Davi naquela tarde ali estava levando, gente, um pouco de queijo e vinho que o pai dele pediu. Ele não estava um cara, ele não tinha altura, ele não tinha força, tinha nada para estar no exército. Ele ficava tomando conta de ovelha. O cara falou assim, pega um pouquinho de queijo e leva lá vinho para seus irmãos, né, que eles estão lá na batalha. Davi foi lá, não estava envolvido com nada, não era pago por aquilo, não tinha, digamos, desconto do rei em taxas e impostos por estar lutando, não tinha nada. O que incomodou ele? Ele virou e falou assim, meu irmão, vocês estão permitindo um incircunciso desse falando do Deus vivo? O que incomodou é que Golias estava falando de alguém que ele amava. E se a gente não olhar por esse lado, fica muito religioso. Só uma questão de não pode isso ou não pode aquilo. A questão, ela tem que vir realmente da essência. Por isso que Davi falou assim, calma aí, cara, você está falando por Deus que eu amo, cara. Claro, a gente está contextualizando os momentos, né? Ninguém vai pegar uma funda e... Até porque agora a Apocalipse é claro, aquele que para o cativeiro é levado, para o cativeiro vai. Aquele que é morto a espada vai. O cristão não pega espada, o cristão não pega nada para isso. Isso é uma coisa que a gente já viu desde o início da igreja primitiva. O cara, eu mando vocês como ovelha no meio de lobos. Mas assim, contextualizando, e como era um ambiente de guerra, ele falou o quê? Cara, tu pode vir com essa lança, com esse escudo. O cara tinha mais de 2,75 m. A ponta da haste dele tinha 70 kg. Sabe, de cima tem 50, parceiro. Tu bota no ombro 50. Na época que eu aguentava levar 50, descarreguei caminhão de cimento, 50 é 50. Imagina 70 só na ponta da lança. Né? Então, o cara, ele não estava fazendo conta. Ele não estava no momento, calma aí, eu vou orar, jejuar e volto. Não, era uma coisa que fazia parte da vida dele.
Então ele fala assim, eu vou contra você no nome do Senhor, cara. Você acha mesmo com uma pedra, com um bagulho, entendeu? É que o nego tenta inventar de tudo para botar o contexto. Na verdade, o mundo espiritual era claro. Não era Golias. Existiam espíritos malignos, como a gente falou lá, que tinha qual a intenção? De coagir Israel, de pôr medo, de colocar ele numa posição de engano. Tá vendo? Fala que tu não é nada, você não é ninguém. E na verdade, Davi, em ousadia, estava entrando numa batalha espiritual. E ele usou nessa batalha espiritual o quê? O nome de Deus. Então olha o que diz no versículo 6: eu revelei o teu nome. Então, não estamos aqui para falar disso, falar daquilo, olha, cuidado. Não, irmãos. A gente se perde em discussões. A gente tem que pedir a graça para o Senhor, se essa for o desejo do Senhor, da gente ensinar o nome dele, ser instrumento de revelação do nome dele, apresentar Jesus Cristo de Nazaré a alguém, essa pessoa conhecer ele, não uma religião evangélica, conhecer aquele que estava morto, como diz Apocalipse, mas agora vive. Ele está vivo, irmão. Você não pode apresentar alguém morto. Eu não apresento meu avô a ninguém, meu avô está morto. Coitadinho, meu avô já passou para o Senhor. Eu só posso apresentar alguém. Se minha esposa vier aqui com meus filhos, eu vou apresentar minha esposa, meus filhos com os irmãos. Só posso apresentar alguém que está vivo. Agora, se nem eu acredito que está vivo, se até eu, na hora que o bicho pega no trabalho, eu estou sozinho, não sei quem me abandonou, se até eu não tenho essa consistência, irmão, vou me posicionar em quê, irmão? Eu vou entrar em discussão. O posicionamento, ele vem quando existe uma clara essência consolidada de relacionamento. E isso flui sem você pensar, como Davi. Vamos agora, ter armadura, isso aqui não cabe em mim não. Vamos embora. Ele foi, Golias caiu, ele pegou a espada do Golias mesmo, cortou a cabeça e levantou. Cabeça é o quê? Domínio na Escritura. Tudo vem da cabeça, toda a ordem de comando. O que ele cortou ali? Toda a autoridade que aquele exército inimigo tinha sobre Israel, ele separa. Quando aquilo caiu, o que aconteceu? Os israelitas foram atrás dos filisteus e perseguiram ele até consumir eles. Ué, mas de repente todo mundo ficou com força? De repente todo mundo saiu e aí todo mundo... Porque era um cara só ali. De repente todo mundo saiu e venceu todo mundo, pô. Não é assim, é como Davi nas amoreiras. Ele voltou de novo, o texto diz, ele fala, Senhor, ataco eles agora? Não. Espera. Quando você viu o topo das amoreiras balançando, segue que eu te dou vitória. Claro. Antes de Davi estava passando o quê? As milícias de anjo, cara. As carruagens, parceiro. Estava passando ali por cima. Eu não lembro de Ezequias que um anjo feriu 185 mil numa guerra, pô. Agora você vai entrar numa guerra com quem? Numa discussão de homem para homem? Está frito. A guerra espiritual não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e hostes malignas das regiões celestiais. Então o que aconteceu com Davi? Opa, pum, agora foi, agora eu vou. Lembra também de Josué? Quando o Senhor apareceu para ele, a espada estava o quê? Desembanhada. Não estava embanhada, ele estava voltando o quê? Da guerra de Jericó, pô. Você é dos meus ou é dos dele? Eu sou nenhum dos dois, pô. Sou comandante do exército de Deus vivo, parceiro. Sou eu que tem que estar do teu lado, é você que tem que estar do meu, meu. Já entreguei Jericó em tuas mãos. Aí, os demônios, os principais que estavam em Jericó já tinham caído, pô. Porque o Senhor já tinha pelejado. Por isso que tu não teria que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Essa guerra o Senhor tem que ir na frente, senão a gente está lascado. Como é que a gente vai lutar contra um querubim ungido caído, pô? O trombeta vai derramar. Como é que a gente vai lutar? Não tem como, irmãos. Então assim, a gente precisa entender o nosso papel. A gente não luta contra isso. Nesse sentido, a gente obedece o Senhor. Silêncio, oração, consagração, leitura. Olha, isso aqui, eu quero essa atitude sua. Às vezes a atitude que o Senhor vai cobrar da gente é um silêncio. E nego vai, você fala assim, silêncio. Isso aí vai cair no silêncio. Como é que Jesus venceu de subir para a cruz, meu irmão? Diante de Pilatos,
ele sabatinando de tudo que é lado. A Escritura tem uma frase linda ali, se não me falha a memória, Evangelho de Lucas, que diz assim, que Pilatos se espantou com o silêncio de Jesus Cristo de Nazaré. Porque qualquer um ali já estava se defendendo, meu. Qualquer um ali já estava explicando, ainda mais com razão. Qualquer um não, mas não é assim. Porque Pilatos percebeu que existia uma inveja, que era por causa da popularidade. Pilatos percebeu toda a articulação judaica. Agora, o que espantou ele? Pô, esse cara não está se defendendo, pô. Ele ia e voltava da sala, esse cara não está se defendendo. E a esposa dele já tinha tido um sonho de noite e falou com ele, ó, não mexa com esse homem, ele é justo. Por isso que ele chega para Jesus e fala, tu não sabe que eu tenho autoridade? Olha só, aí o que o cara vai responder? Se fosse um homem normal, de um homem normal assim, a gente desconectado totalmente. Mas aí, pô, desenrola aí pra mim, parceiro. Você tá na fita, meu irmão, rápido aí pra mim. Nenhuma autoridade tu terias, reconhecendo que ele tem, estando debaixo da autoridade de Pilatos. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Naquele momento ele está reconhecendo que o Pai colocou ele debaixo de Pilatos. Isso é uma coisa linda. Cara, a humildade, por isso que ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu irmão. Ele se colocou ali, meu irmão, para Pilatos, não em silêncio. Nenhuma outra vez se do alto não tivesse sido dado. Ou seja, reconheceu a autoridade, só corrigiu que ela foi te dada. Cara, né, naquele momento Jesus falou, pô, cara, tu é rei, pô. Tem alguma coisa que não é possível, cara. Não é possível, assim, tu é rei? Para isso eu nasci. Mas o meu reino não é desse mundo. Senão os meus súditos estariam aqui. Olha a compreensão. Olha o jogo de palavras. Olha a guerra que está acontecendo. Existe o império das trevas pelejando contra o reino de luz, irmão. Existe uma peleja. Satanás. Por que você acha que a multidão gritava sem parar, crucificam? Pô, o cara que foi solto foi Barrabás. Barrabás era um zelote, meu irmão. Ele era homicida. Os zelotes, eles faziam revolução na força, na espada. Não era igual o fariseu e o saduceu, não. Ele passa a matar soldado romano mesmo. Quem puder, passar a espada. O povo falou assim, quem vocês querem que solte? Jesus, o Nazareno ou Barrabás? Barrabás! Barrabás! E Jesus? Crucifica-o! Você não consegue ver a fúria da multidão? Consegue perceber que não é natural? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A fúria da multidão. Você imagina o entorno espiritual daquilo ali, meu irmão. E você vê Jesus, como diz Isaías, como uma ovelha indo para o matadouro. Consciente. Eu estou nesse momento aqui porque eu vim para morrer por todos aqueles que hão de crer em mim. Pai, a tua vontade vai ser feita, o teu nome vai ser glorificado na terra, eu vou fazer o teu nome conhecido. Meu irmão, passaram 2000 anos, nós conhecemos o nome do Senhor. Parece fraco, como Paulo falou, mas na loucura de Deus, ele faz o forte ser nada. Então olha só o que Jesus está falando aqui, ó. Eu revelei o teu nome, não tem coisa melhor, meu irmão. Não é a questão da religiosidade, é a questão de revelar o nome do Senhor. Olha só, aqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que tu me deste vem de ti. Pai, eu lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles aceitaram. Olha que coisa interessante. Então, na verdade, o Senhor Jesus estava revelando o Pai, estava ensinando a respeito do reino, e eles estavam aprendendo. E Jesus está falando com o Pai isso, ó. Está orando direto e já fala, ó, enquanto eu estive aqui eu guardei eles. Agora eu vou subir. O Espírito Santo e o Consolador virá e vai guardar eles. Vai guardar cada um. Ele é o Espírito da verdade, irmãos. Ele nos consola porque realmente nós passamos tremendas tribulações, porque estamos num reino do qual nós não fazemos parte, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Diferente do que muitas pessoas imaginam, o mundo não vai se converter, o mundo vai receber o anticristo. Por isso está lá em Zacarias, até os judeus,
eles não receberam a Cristo, mas o anticristo eles vão receber. Ele vai entrar no templo reedificado em Jerusalém novamente. Eles vão receber ele. Só que depois, para ficar claro para eles, eu acho que esse momento é um momento que eu não imagino como a história vai ser. Diz que eles vão olhar e eles vão ter discernimento, eles vão ver aquele que eles transpassaram. Então haverá grande choro sobre a casa de Davi, sobre a casa de Judá. E todos chorarão como cada um tivesse perdido o seu primogênito. Porque eles vão reconhecer. É igual aquele momento dos irmãos de José, próximo do choro, eles vão olhar e vão se dar conta. Caraca, ele é o Yeshua HaMashiach. Ele é o Senhor. Aí, nesse momento, o Senhor desce sobre o Monte das Oliveiras, como também está em Atos, né? O que vocês estão vendo aqui? O mesmo Jesus que subiu vai voltar, o monte vai fender, toda a sequência profética. Mas assim, só para fechar, é uma questão onde o Senhor está rogando ao Pai, né? E ele diz: não estou rogando pelo mundo, mas eu estou rogando pelas pessoas, né? Pelos indivíduos. E aqui vale um tema muito importante de reflexão, que o mundo é um sistema satânico. O mundo não é o Castelo das Pedras, o mundo não é a Boate de Ipanema, o mundo não é isso. O mundo é todo o sistema. Onde a igreja primitiva viveu? Comunidade, meu irmão. Como eles conseguiram viver dentro de um império romano, se quem dava pão era Roma? Como eles conseguiram sobreviver ali? Isso é uma reflexão para os últimos dias, muito séria, né? Que as instituições religiosas vão precisar fazer. Você hoje consegue manter só porque tem uma aparência de liberdade. Porque essa liberdade pode acabar a qualquer momento, quando outros irmãos aí fora em outros países não têm. E aí, se para trabalhar você tiver que negar Cristo? E se para ter um sustento aparente você tiver que negar Cristo? Então a gente não vai. Não existe uma, como muitos imaginam, uma forma de você estabelecer algo que não é daqui. O daqui, meu irmão, vai receber o anticristo. Nós vamos dar testemunho. Quanto mais testemunho você der, mais perseguido você vai ser. Quanto mais luz resplandecer de ti, como o caso de Estevão, mais pedra vai vir sobre a tua vida. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Isso é a história bíblica, né? E o que nós temos que entender com isso? Jesus falou assim: quando eles perseguirem vocês, levantem as vossas cabeças, porque a vossa salvação está próxima. Porque assim ocorreu com os profetas que viveram antes de vós. Isso Jesus falou para os seus discípulos. Não choraminga não. Não acha que está perdendo não. Não ora para consertar isso aqui não. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque justiça, alegria, paz, a verdadeira, vai descer do céu sobre a nossa vida. Não tenha dúvida. O bicho vai estar pegando para todo lado. A chapa vai estar quente para todo lado, meu irmão. Mas se tiver a fiação, como a gente falou, a conexão, a essência, nós vamos desfrutar de algo que o meio do mundo não tem para dar. Jesus falou: o mundo não dá paz. Eu vi um vídeo na Coreia do Norte, de uma igreja que eles estavam, umas pessoas estavam reunidas e eles estavam fazendo festa por estar recebendo a Bíblia. Aí às vezes, porque lá aí o rapaz explica, né, que lá eles são perseguidos, não pode ter Bíblia e tudo isso. Aí, às vezes eu penso assim: qual a liberdade que a gente tem de estar podendo estar reunido, estudando a palavra, e que muitas pessoas aí não têm essa oportunidade. Não tem. E aí não podem ter, porque são perseguidos. São perseguidos. As pessoas invadirem o mesmo local e matarem. O testemunho, eu vou ler o último versículo só para a gente puxar por causa da hora, né? Diz assim, santifica-os na verdade, né? No 17, a tua palavra é a verdade. Então assim, o amor à palavra é uma demonstração do amor ao nosso Senhor. É o que ele falava para Josué: medita na minha palavra dia e de noite. Falava para medita na... Não falava outra coisa. Então a palavra, irmãos, aí repito, não a letra, mas a palavra no sentido
do coração de Deus, do próprio Senhor, ela é de suma importância. E Satanás vai continuar batalhando, seja nos dois extremos, como João bem colocou, ou rasgando e queimando Bíblia, ou te dando uma falsa aparência para buscar, mas toda hora que tu pegar nela, meu irmão, vai tocar o zap, o telefone, alguém vai entrar na tua casa para te visitar, vai dar sono, vai dar problema, teu filho vai chorar, de um lado ou do outro, ou queimando ou colocando assim, ele vai continuar. Então, na verdade, é a consciência da batalha espiritual que a gente vai ter que ter, seja vivendo um lado daqui ou outro lado de lá, para se posicionar assim interiormente em relação à importância da palavra. Então, eu tenho um testemunho do livro de Martírios da Igreja muito interessante, né, dos irmãos perseguidos na Igreja da Romênia, igreja subterrânea, né, foi conhecida assim, que eles não tinham acesso à palavra, então eles não tinham nenhum acesso e só lavagem cerebral dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E esse irmão conta que ele tinha um trechinho pequeno da palavra que ele tinha e ele ficava repetindo aquilo, né, porque eu estou ouvindo o dia todo, né, coisa diferente, o dia todo, aí água bate nos pés dos caras, água, contando lá as torturas que eles passaram. Ele falou que uma madrugada, os caras molhados, prisão, né? Não é igual hoje. Hoje é ruim, né? Imagina naquela época, na Romênia e os russos. Então assim, muito frio, muito gelo, aquela umidade, né? Começa a dar doença no pé, as coisas todas. E ele já sem saber, né? Então ele falou assim, eu não sei. Então ele só conseguia falar assim, Jesus, eu te amo. Já não vinha mais na memória dele. Então ele falava assim, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E aquele negócio, né? A cabeça do cara, Jesus, eu te amo, ele ali na madrugada, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Daqui a pouco, ele olha, tem um homem de branco, né? Mas muito resplandecente, que ele conta, né? Chega próximo dele e fala assim, você me ama? Então eu vou te mostrar como eu te amo. E toca no ombro dele. Ele falou que quando toca no ombro dele, ele sente um calor, um fogo, que todo aquele ambiente, aquele clima estava gerando, aquele fogo vem queimando ali por dentro, vai, sabe, sentimento, dor, tudo que vai ali vai sumindo, tudo vai queimando por dentro, e ele vem assim da ponta dos pés até o alto do cabelo, meu irmão. E o cara parecia que estava o cara mais saudável aí do pessoal do saudável, assim, sabe? E ele no meio daquela prisão, pulando e tal, pulando e dançando e pulando. E você, cara, é doido, meu parceiro. E, irmão, foi um toque do Senhor. Foi um toque do Senhor. O que ele pode fazer, irmãos, quando a gente está encralaculado na segunda-feira? Quando não tem porta aberta de jeito nenhum, quando a gente está sendo apertado de todos os lados, quando a nossa mente tenta mesmo levar a gente para aquele pensamento depressivo, sabe? Quando a gente sente que parece que tem 2 toneladas nas nossas costas, quando você vê que aparentemente nada está certo, onde na verdade você está aparentemente livre, mas existem prisões espirituais ao seu redor, onde esse cenário lá daquela igreja agora é espiritual, não é físico. Quando tudo isso acontece, meu irmão, e onde tu estiver, tu para e invoca o nome do Senhor, Ele dando um toque, Rafa, toda aquela realidade exterior pode se desmontar. E por isso Paulo e Silas cantaram naquela prisão. Um toque. Na verdade a gente olha, parece que está livre, mas o que Satanás está tentando fazer é o quê? É estreitar, é oprimir, é tentar mudar essa realidade, é você se sentir acuado, é você, daqui a pouco você já não lembra do que a Escritura está falando, sobre a verdade, sobre o nome do Senhor, sobre a posição que Ele nos colocou. Você é igual um empregado, mas que o cara o dono morreu, ele tem só 8 anos, e o empregado fala, tu não é nada, mas o cara é o herdeiro, pô. Ele só não amadureceu ainda. É por isso que o empregado está gastando ele. É a mesma coisa, quantas situações a gente passa por não ter noção. Calma aí. O sangue do Filho de Deus foi vertido numa cruz. Ele subiu naquele madeiro e o sangue dele foi todo derramado e a terra engoliu aquele sangue. Ele expiou todos os pecados.
Ele concedeu uma verdadeira libertação e vitória, da qual jamais o inferno pode ter vitória, ou suplantar, ou oprimir. Então isso não é verdade. Tudo isso que está se configurando, nada está dando certo, não sei o que, isso não é verdade. A verdade é que o Senhor saiu para vencer e venceu. A verdade é que Ele é vencedor. A verdade é que Ele está sentado à destra do Pai. A verdade é que Ele pede para que eu levante a cabeça e olhe para o alto. A verdade, aí você deixa a verdade vir. Você deixa a verdade vir. Deixa o Espírito te lembrar daquilo que está escrito, das que as pessoas falaram, comentaram. Meu irmão, e aquilo vai trazendo uma mudança de dentro para fora. É de dentro para fora. Quando você olha, já a tempestade não te incomoda mais. Parecer que o barco vai virar já não é um problema. Olhar aquela situação de perseguição já não é uma situação que te incomoda. Porque aquela realidade espiritual começou a se tornar para ti e para mim uma verdade superior ao que você está vendo. E aí quando isso acontece, a gente não vai ser Geazi. A gente vai estar do outro lado falando, Senhor, abre os olhos dele para ver. Tem uma opção de gente aqui para matar a gente. Não tem opção de gente. Muito maior são os exércitos celestiais de anjos que estavam ao redor daquele exército. Eliseu falou assim, ó, cega eles. Está todo mundo cego. Depois levou os exércitos toda onde? Dentro do muro de Judá. Depois o rei queria matar ele. Não, faz isso com os seus inimigos. Esse aqui não, dá pão e água e libera eles. Já anunciando do evangelho. O que a gente tem que dar com o nosso inimigo? O de comer. O que a gente tem que fazer com o cara que amaldiçoa a gente? Abençoar ele. Por quê? Porque nós somos herdeiros de bênção. Só amaldiçoa aquele que é herdeiro de maldição, que tem maldição para dar. Mas nós não temos maldição, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que nós ganhamos de Cristo, Rafa, é bênção. Por isso não importa o quanto alguém agredir a gente, o quão ferir a gente, a única coisa que a gente vai poder fazer é abençoar, porque a gente só tem bênção para dar. Então o cara vai falar assim, você não pode valer nada, meu irmão. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja tu abençoado, tua família abençoada, seja você livre dessas correntes, seja você e sua família um conhecedor da palavra de Deus, seja você falar isso só em pensamento, para não parecer uma agressão, em oração, mas abençoar. A hora que me dá vontade de revidar, eu saio dessa posição de cordeiro. Porque, mas o que eu quero dar? Quero dar coisa ruim? Mas eu não recebi coisa ruim, o que eu recebi de Cristo? Só heranças espirituais saudáveis. Amém?